gente começou a investir e não prestou atenção nas regras da Receita Federal com relação à declaração do imposto de renda. Se você é uma dessas pessoas, precisa prestar atenção nesse vídeo para não ter um problemão depois e perder dinheiro. É evidente que investir é uma necessidade para quem quer multiplicar o seu patrimônio e criar renda passiva. Porém, se não fizer da forma correta, terá um problemão no futuro e uma grande dor de cabeça. Então, se você, como muita gente, não sabe como funcionam as regras do imposto de renda para os seus investimentos, você precisa ver esse vídeo até o final. Porque aqui eu vou te mostrar quais são as regras para quem investe na poupança, CDB, ações, fundos imobiliários, entre outros investimentos. E se você se assustou porque eu disse poupança, é porque de fato você precisa prestar atenção também no dinheiro que você deixa nessa queridinha dos brasileiros, porque ela também pode fazer você cair na malha fina. O vídeo será dividido então em duas partes. A primeira parte eu vou te mostrar quando você precisa fazer a declaração de imposto de renda e na segunda parte, quanto imposto você precisa pagar para cada investimento que você fizer. Bom, o imposto de renda causa medo em muitas pessoas e eu posso dizer que esse medo é simplesmente por falta de conhecimento. Se você ficar até o final do vídeo, você vai entender como funciona e vai ver que vale muito a pena você continuar fazendo os seus investimentos para multiplicar o seu patrimônio. A declaração de imposto de renda você faz uma vez por ano com base nas suas receitas e despesas do ano anterior. E essas regras podem mudar também de um ano para outro, mas geralmente, quando muda, é pouca coisa. Aliás, comenta aqui no vídeo se você já teve ou ainda tem medo de fazer declaração de imposto de renda. Isso é mais comum do que você imagina. Olha só, a primeira coisa que você precisa entender é que são coisas diferentes. Fazer declaração de imposto de renda é uma coisa, pagar imposto de renda é outra coisa. E antes de eu te explicar como funciona cada uma delas, já deixa o seu joinha aqui, deixa a sua curtida, que isso ajuda demais o meu trabalho para eu continuar fazendo vídeos como esses para ajudar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no Papo de Finanças, essa é a oportunidade para você se inscrever e não perder mais nenhum vídeo do canal para acrescentar conhecimento para você com assuntos que mexem com o seu bolso. A declaração de imposto de renda nada mais é do que um formulário eletrônico que você preenche informando a Receita Federal de todos os seus ganhos e de várias despesas que você teve no ano anterior. É com base nessas informações que a Receita Federal acompanha o seu patrimônio. E olha só, tem gente que declara e paga imposto. Tem gente que declara e recebe imposto. Quando você tiver imposto a receber, você ouvirá que você tem imposto a restituir. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre o que é restituição do imposto de renda, vale a pena você dar uma olhada. Vou deixar a descrição aqui no vídeo também. Então a declaração nada mais é do que preencher esse formulário. Pagar imposto é justamente recolher parte da sua renda de forma obrigatória para os bolsos do governo. Ou seja, você constrói a sua vida financeira, aumenta a sua renda e parte dela você tem que dividir com o governo. É assim que funciona e a gente não tem como fugir muito disso. Se você resolver fugir dessas regras, você estará sonegando imposto e poderá sofrer as penalidades que a lei impõe, como seu CPF bloqueado, que já vai causar sérios transtornos para você, e também ter os valores que você deve para o governo inscritos na dívida ativa da União para que ela te cobre de alguma forma. E aqui vale lembrar que você só paga imposto de renda sobre a renda. No caso dos investimentos, sobre o lucro que você tiver. Então, se você não tiver lucro, você não paga imposto de renda. E cá para nós, é muito melhor ter lucro e pagar imposto de renda do que investir para ter prejuízo. Não faz muito sentido, né? Ivan, então significa que sempre que eu tiver lucro, eu pagarei imposto de renda? Não. É aí que você precisa aprender para conseguir ter todo o lucro para você, ao invés de ter que dividir com o governo. Calma, que até o final do vídeo você vai entender como fazer isso. Agora que você já entendeu o que é declaração de imposto de renda e pagamento de imposto de renda, eu vou te explicar quando é que você precisa fazer declaração de imposto de renda com base nos seus investimentos. Primeiro eu vou te falar então sobre os títulos de renda fixa, que são os títulos que você empresta dinheiro para outras instituições, como é o caso
caso de um CDB, de uma conta remunerada de um banco digital, a própria poupança, títulos do Tesouro Direto, como é o caso do Tesouro Selic. Quando você investe nesses títulos, nem sempre você estará obrigado a fazer declaração de imposto de renda. A regra da Receita diz o seguinte: você só estará obrigado a fazer declaração pelos seus investimentos se algum investimento seu tiver uma rentabilidade acima de R$40 mil no ano. Ou então, se você tiver um patrimônio acima de R$300 mil. Aí você também estará obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Então imagine o seguinte, que você tenha mais de R$300 mil na poupança. Embora a poupança seja isenta de imposto de renda, ainda assim você estará obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Ivan, eu investi R$10 mil no Tesouro Selic. Estou obrigado a fazer declaração de imposto de renda no ano que vem? Não. Se é apenas este motivo que te tornaria obrigado a fazer declaração, você não precisa fazer. Mas imagine o seguinte, você tem uma renda salarial que caia na tabela do imposto de renda. E pela renda, você está obrigado a fazer declaração. Então, ao fazer, você inclui também os seus investimentos na sua declaração. E aqui tem um outro detalhe muito importante. A Receita só obriga que você informe os seus investimentos em renda fixa se esse valor for acima de R$140. Então, para ficar muito claro, eu tenho uma renda de R$5 mil hoje, portanto preciso fazer declaração de imposto de renda. Como eu preciso fazer declaração de imposto de renda, eu informarei na minha declaração também os meus investimentos. Se esses investimentos tiverem um valor menor que R$140, eu nem preciso informar. Se eles tiverem mais de R$140, eu sou obrigado a informar na minha declaração também. Uma dica que eu posso te dar aqui, e vai funcionar muito bem, é que se você está obrigado a fazer declaração de imposto de renda por qualquer motivo, inclua os seus investimentos, independente dos valores que eles tiverem. É um lançamento a mais, muito simples de fazer, e você tira isso da sua cabeça, de ficar se preocupando se declarou ou não declarou no ano anterior. Simplesmente inclua ela na sua declaração, e isso não vai impactar no valor dos seus impostos, caso você precise pagar. Imagine que você começou a investir a partir de agora e comprou uma cota do Tesouro Selic, colocou lá mais ou menos R$130. Por esse motivo, você não está obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Portanto, se nenhum outro motivo te obriga a declarar, não precisa se preocupar com isso, que você não vai ter problema com a Receita Federal. Até aqui eu falei apenas dos títulos de renda fixa. Agora vamos ver como é que funciona com os títulos de renda variável. E mais para o final do vídeo eu vou te mostrar quanto imposto que você paga em cada um desses investimentos. Por enquanto a gente está falando apenas da obrigatoriedade de ter que fazer declaração de imposto de renda. No caso da modalidade de investimento em renda variável, que é onde estão os investimentos em ações e fundos imobiliários, por exemplo, a regra é um pouco diferente. Se você apenas comprar investimentos em renda variável e não vender nada durante o ano, você não precisa fazer declaração de imposto de renda por este motivo, exceto se os seus investimentos passarem de R$300 mil. Aí você cai numa outra regra da Receita e fica obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Agora olha só, se você não vender mais do que R$40 mil no ano, e nem mais do que R$20 mil no mês, no caso das ações, você não é obrigado a fazer. Você até pode fazer se quiser, mas não é obrigado a fazer. E isso são valores totais. Então, se você vendeu 10 mil no mês, 15 mil no outro, 8 mil no outro e passar de 40 mil no ano, você já estará obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Eu vou te dar alguns exemplos então. Imagine o seguinte, você começou a investir agora em ações e vai investir todos os meses R$1.000 em ações. Como são R$1.000 todos os meses, até o final do ano você terá investido R$12 mil em ações. Preciso fazer declaração de imposto de renda por esse motivo? Não precisa, porque você terá investido 12 mil, não terá mais de R$300 mil, a não ser que você tenha outros investimentos, né? Então não precisa fazer declaração de imposto de renda. Agora imagine a seguinte situação. Estou investindo todos os meses R$1.000 e passei a vender algumas dessas ações que eu estou comprando. Como eu estou vendendo, eu preciso observar se eu vou vender mais de 20 mil no mês ou mais de 40 mil no ano. Se eu cair em uma dessas duas regras, eu estarei obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Como eu estou investindo todos os meses R$1.000, digamos que eu tive um lucro de 100%. Mesmo que eu venda todos os meses R$2.000, eu ainda assim não ultrapassarei os 40 mil anuais.
então não preciso fazer declaração de imposto de renda. Se em um único mês eu vender mais do que 20 mil reais em ações, aí eu estaria obrigado a fazer declaração também. E tem mais um detalhe que você precisa prestar atenção. Existem operações diferentes na Bolsa de Valores. Se você compra a ação num dia e vende a partir do próximo, você estará fazendo um swing trade, que é uma operação que você começa num dia e termina no outro. Desta forma, você entra nessa regra dos 20 mil mensais. Vendeu menos de 20 mil mensais, não precisa fazer declaração de imposto de renda, desde que você não passe dos 40 mil anuais. Beleza? Agora, se você fizer um day trade, que são operações de compra e venda, ou venda e compra, que você começa e termina no mesmo dia, aí você já estará obrigado a fazer declaração de imposto de renda, porque esse tipo de operação é tributada. Então, pela regra da Receita Federal, você acaba ficando obrigado a fazer declaração de imposto de renda. E eu vou te dar um resumo, então, para ficar mais claro ainda. Presta bastante atenção. No caso da renda variável, vendi mais do que 20 mil reais no mês em títulos de renda variável. Preciso fazer declaração de imposto de renda. Vendi apenas 20 reais no mês, mas eu vendi, por exemplo, um fundo imobiliário que é tributado. Preciso fazer declaração de imposto de renda. Então a regra, pessoal, é muito clara. Se você fizer qualquer venda de títulos de renda variável que seja tributado, precisa fazer declaração de imposto de renda. Não é tributado, aí você vai analisar essa regra dos 20 mil mensais ou 40 mil anuais. Vou pegar outro exemplo para deixar mais claro ainda para você. Imagine que você começou a investir em fundos imobiliários. O fundo imobiliário, ele te paga aluguéis mensais livres de imposto de renda. Isso não te obriga a pagar imposto de renda e todo o dinheiro que você ganha desses aluguéis também são seus. É tudo seu, não precisa distribuir nada com o governo. Porém, se você vender um fundo imobiliário, você precisa pagar imposto. E já já eu vou te explicar como é que funcionam esses pagamentos. Porém, como ele é uma venda tributada, você está automaticamente, independente do valor, obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Então, no caso dos fundos imobiliários, vai funcionar assim. Vendeu menos de 40 mil reais em fundos imobiliários no ano e teve lucro, precisa fazer declaração de imposto de renda. Vendeu mais de 40 mil reais em fundos imobiliários no ano. Independente se teve lucro ou não, precisa fazer declaração de imposto de renda, porque você entra na regra dos 40 mil reais anuais. Não vendi nada de fundos imobiliários nem de ações. Preciso fazer declaração de imposto de renda? Eu estava apenas comprando. Não precisa fazer, desde que não passe de 300 mil reais no ano o seu patrimônio. Essas alterações que a Receita Federal trouxe para que você não precise fazer declaração de imposto de renda quando estiver investindo em valores menores, foi muito positiva, principalmente porque muita gente não começava a investir justamente com medo do imposto de renda. Então, é uma forma da gente começar a investir sem precisar dividir parte da nossa renda com o governo e sem ter a obrigatoriedade de fazer declaração de imposto de renda. Vamos ver agora, então, quanto eu preciso pagar de imposto em cada investimento que eu faço. Bom, alguns investimentos em renda fixa, você nem precisa pagar imposto de renda porque eles são isentos. É o caso da poupança, LCI, LCA, CRI e CRA. Nesses investimentos, o lucro é todo seu. O governo não cobra imposto de renda, então você pode ficar tranquilo, exceto se você passar um patrimônio de 300 mil reais, aí você estará obrigado a fazer declaração, mas fará a declaração e ainda assim não pagará nenhum imposto. Simplesmente vai ter que informar que você tem esses investimentos lá para a Receita Federal. Já em investimentos como um CDB, um RDB e títulos do Tesouro, você precisa pagar imposto de renda. Mas aqui é muito simples, por quê? Porque o imposto de renda ele é cobrado na fonte. Quando você faz esse tipo de investimento, a instituição ao qual você emprestou o seu dinheiro, por exemplo, você fez um título do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional que vai descontar o imposto de renda quando você fizer o resgate do título. Ou seja, é de forma automática. Fiz um CDB, emprestei dinheiro para o Nubank. Quando eu resgatar o meu dinheiro, é responsabilidade do Nubank calcular o imposto sobre o lucro e te devolver apenas o valor que você investiu, mais a rentabilidade daquele título. Então é realmente muito tranquilo fazer esses tipos de investimentos. Vale lembrar também que no caso da renda fixa, quando o investimento é tributado, como é o caso dos títulos do Tesouro e o CDB, como eu mencionei, o imposto de renda ele varia de 22,5% até 15%. Isso depende do tempo de investimento. Quanto mais tempo você deixa, menos imposto de renda você paga, chegando até a alíquota mínima
ou um percentual mínimo de 15% de imposto de renda. Eu vou colocar aqui a tabela do imposto de renda para você dar uma olhada como que funciona. Então olha só, imagina que eu investi num título do Tesouro Selic um valor de R$10.000. A partir de agora, então, começa a contar o prazo para saber qual é a alíquota de imposto de renda que eu vou pagar quando eu resgatar o meu dinheiro. Vamos lá, então a tabela do imposto de renda para os investimentos de renda fixa que são tributados funciona dessa maneira. Se você investir o seu dinheiro e deixar ele por até 180 dias, vai ser descontado do seu lucro 22,5% de imposto de renda. Se o investimento ficar aplicado de 181 a 360 dias, a alíquota do imposto de renda já será de 20%. Se ficar de 361 dias a 720 dias, a alíquota do imposto de renda já cai para 17,5% sobre o lucro. E se passar de 720 dias, aí a alíquota já cai para 15% sobre o lucro. Vale lembrar que além do imposto de renda, nos primeiros 30 dias, a gente ainda tem que pagar IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Porém, o IOF começa em 96% do lucro e vai caindo dia após dia até chegar a zero no 30º dia. Então, se você investiu e não tirou o seu dinheiro em menos de 30 dias, você não vai pagar IOF. Lembrando que isso são para os investimentos de renda fixa que são tributados. A poupança não entra nesse critério, por exemplo. Como eu já disse em outros vídeos, o ruim da poupança é a rentabilidade. Porque mesmo você pagando imposto nesses outros investimentos, eles ainda valem a pena. Agora que eu falei da renda fixa, vamos ver como é que funcionam os tributos na renda variável. No caso dos fundos imobiliários, os aluguéis mensais que você recebe são isentos de imposto de renda, são todos seus. Agora, se você vender o seu fundo imobiliário e tiver lucro, 20% do lucro você tem que pagar para o governo. Esse pagamento é você que faz. Então você tem que fazer da seguinte maneira. Fiz a venda do meu fundo imobiliário, vou pegar o valor da venda, descontar o custo que eu tive, ou seja, o valor que eu gastei comprando aquele fundo imobiliário, o preço que eu paguei nele e mais alguma taxa se eu tiver. E aí eu vou ter o lucro. Deste lucro eu calculo 20%, emito uma DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, e pago a Receita até o último dia útil do mês seguinte. Tem muita gente investindo e não está fazendo isso e vai cair na malha fina. Vai ter que se explicar depois para a Receita Federal. Então, já aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas saibam que elas têm essa obrigação e façam da forma correta para não ter nenhum problema depois. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar claro. Investi R$1.000 em fundos imobiliários. Esse fundo imobiliário oscilou de valor e subiu para 1.100. Eu vendi essas cotas, portanto, tive um lucro de R$100. Destes R$100, 20% é do governo. Ou seja, 100 vezes 20% vai me dar aqui R$20. R$20 eu preciso pagar para o governo até o último dia útil do mês seguinte. Se eu não fizer isso, eu cairei na malha fina, terei que pagar o imposto depois, acrescido de multa. E ainda se eu não fizer a declaração de imposto de renda, ainda tem a multa por não ter feito a declaração, que hoje fica ali por volta de R$165. No caso dos fundos imobiliários, não importa se você fez swing trade ou day trade. Vendeu o fundo imobiliário, tem que pagar imposto e lembre-se, como ele é um tipo de investimento tributado, independente do valor que você fizer de venda, você já estará obrigado a fazer declaração de imposto de renda. No caso das ações, a gente tem uma grande vantagem, porque se você fizer da forma correta, você não paga nada de imposto. Se você investir em ações e não fizer day trade, que são aquelas operações que você compra e vende no mesmo dia, ou vende e recompra no mesmo dia, você tem uma isenção de R$20.000 no mês. Então, mesmo que você fique obrigado a fazer declaração de imposto de renda, você não vai pagar nada para o governo. Vamos pegar um exemplo. Comecei a comprar ações da Petrobras hoje. Comprei ela por R$30 hoje e amanhã ela sobe para R$32. Eu vendo essas ações e para cada ação que eu comprei eu tenho R$2 de lucro. Este lucro é todo meu. Por quê? Porque eu não fiz uma operação de day trade. Eu fiz uma operação de swing trade. Comprei num dia e vendi no dia seguinte. Portanto, todo o lucro é meu, desde que eu não venda mais do que R$20.000 no mês. Essa é uma regra exclusiva para quem compra e vende ações na modalidade de swing trade. Então, se eu não vendi mais de 20 mil no mês, não preciso pagar imposto? Dessa forma que eu falei, não precisa pagar imposto sobre ações. Vendi mais de 40 mil em ações no ano, porém eu vendi 4 mil no mês, 5 mil no outro.
tendo lucro. O lucro é todo seu. Porém, como você vendeu mais de 40 mil no ano, você está obrigado a fazer declaração de imposto de renda também. Se você estiver investindo também em BDRs, que são ações do exterior, teve gente, por exemplo, que comprou ações do Nubank, que é uma BDR. No caso da BDR, todos os tipos de vendas são tributados, seja ela no swing trade ou no day trade. Portanto, você precisará fazer declaração de imposto de renda. É claro que esse vídeo não vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Portanto, eu quero que você deixe aqui nos comentários outras dúvidas que você tiver para eu poder te ajudar, esclarecer e inclusive também ajudar outras pessoas. O imposto de renda, de forma alguma, deve ser visto como um impedimento ou um obstáculo para você começar a investir e multiplicar o seu patrimônio. Lembre-se que você só vai pagar imposto se você estiver tendo lucro. E ter lucro é realmente muito interessante para o seu bolso. O objetivo aqui também é alertar você para que você faça da forma correta e não tenha dor de cabeça depois. Então, mais uma vez, me ajude compartilhando esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Deixe a sua curtida, porque daí o YouTube entende que é um vídeo importante e acaba mostrando ele para mais pessoas. E claro, se ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para todas as vezes que tiver vídeo novo, você ser lembrado e não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Como você já sabe, o papo aqui é sempre de finanças, com conteúdos que sempre mexem com o nosso bolso. Um grande abraço e até o próximo Papo de Finanças.